seja bem-vindo à nossa aula número 2. Falaremos principalmente aí sobre o momento do atendimento ao cliente, a construção de contratos honorários e todas essas questões que nós temos dúvidas, principalmente no nosso início, quando não temos nenhum tipo de experiência. Na aula número 1, você entendeu o princípio de tudo, que a sua história, a sua experiência, o seu ponto de partida faz totalmente sentido de acordo com a sua realidade. Nessa aula número 2, nós falaremos principalmente sobre o plantio das sementes. Então, a gente já preparou o terreno, agora vamos plantar essas sementes. E as sementes são justamente nossos clientes. Essas sementes nós teremos justamente aí por conta da nossa movimentação, seja a nossa apresentação profissional, seja a nossa comunicação de conteúdo, ou até mesmo nossas estratégias que nós atuamos no online ou no offline. Esses clientes surgem como, de uma forma geral? Os meus primeiros clientes surgiram justamente de contatos que eu tive durante a faculdade. Eu tive alguns contatos ali durante a faculdade e assim quando eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais, no Instagram, postar no LinkedIn, postar no WhatsApp, as pessoas começaram a entender que eu abri um escritório, que eu estava atuando ali de forma autônoma. E a partir desse momento, começaram a surgir os clientes e as indicações. De forma orgânica isso aconteceu, mas eu também tive que ter algumas estratégias, principalmente ali tendo essa continuidade. Então, algumas ferramentas importantes nesse início é basicamente relacionadas ao marketing. Então, você vai precisar ali ter um conteúdo inicial na rede social, trazendo ali as informações suas, da sua história, o conteúdo técnico que você possui, tão quanto aí as experiências que vão surgindo durante a sua carreira. E além disso, você vai precisar ter consistência. Não basta postar uma vez e depois não postar mais, mas sim ter essa continuidade, de justamente ter essa frequência na rede social, de postar isso nas redes sociais e até mesmo participar de eventos, porque essa participação dos eventos faz com que essas pessoas entendam cada vez mais da sua profissionalização e da sua estratégia de negócio. Então é muito importante nesse início não ficar dentro de casa. É importante você ter a sua organização de produzir o seu conteúdo, fazer os seus estudos, mas também sair para participar dos eventos. Estar ali nos eventos específicos com os outros colegas da sua área de atuação ou de outras áreas complementares. Eventos da OAB, por exemplo, podem ser os seus pontos de partida, tão quanto eventos de empreendedorismo. E aí vai depender muito da sua cidade e do desenvolvimento dos eventos na sua região. Mas é sempre importante você entender que vai ser necessário você se apresentar enquanto um profissional advogado, explicar a sua área de atuação, como que você atua e trazer ali alguma comunicação do seu contato. Porque essas pessoas que vão ser essas sementes, essas pessoas que viram as suas redes sociais, essas pessoas que tiveram contato presencial. E é claro, gente, que nós temos até para a parte jurídica algumas regras do marketing jurídico. Não vou me aprofundar nisso hoje, mas é muito importante você ter esse ponto de partida, de criar um conteúdo nas redes sociais, de ter contatos com as pessoas. Então você pode fazer isso até de forma estratégica. Procurar as pessoas com que você teve contato, que são profissionais, pessoas que já te atenderam enquanto prestadores de serviços, por exemplo, enquanto médico, dentista, pessoas de salão de beleza. Dentro da sua realidade, a questão do mecânico, você pode se comunicar falando que você abriu o escritório. E se precisa. Uma estratégia que você pode fazer é justamente procurar os contatos de quem você já conhece, conversar, se apresentar, seja os contatos da faculdade, os contatos que você teve aí pessoal durante a sua vida. É sempre importante você se apresentar de início para essas pessoas próximas, porque são elas que possivelmente serão sementes para levarem as outras sementes. Isso são estratégias iniciais importantes do seu ponto de partida, mas o grande importante tem essa frequência, não precisa se cobrar para fazer todos os dias, mas tem uma meta ali de 2 vezes, 3 vezes por semana, ter essa pesquisa de contatos, de pessoas para você se apresentar, de produzir algum tipo de conteúdo nas redes sociais, para as pessoas entenderem que você é advogado e que você tem uma atuação aí clara e específica dentro da sua área de atuação. Agora vamos simular que um cliente chegou até você, mandou mensagem no WhatsApp e falou que estava com problema jurídico, você não sabe por onde começar. O ponto de partida são as perguntas.
vai ser sempre importante você identificar quais são as perguntas corretas para você entender qual é o direito, para você entender a documentação que vai ser solicitada, entre outras questões. Então, se essa pessoa chegou até você falando que tem algum problema jurídico, pede para ele relatar a história. Esse é o ponto de partida. O que aconteceu? Porque a partir desse momento você vai entender se efetivamente existe um direito ou não. E qual seria esse tipo de direito? Então, o papel é de investigação. No momento do atendimento, você vai perguntar para esse cliente a história, o que aconteceu. A partir dessas histórias que ele trouxer ali, esse detalhamento, você vai trazendo outras perguntas para você entender o que aconteceu completamente. Justamente para você começar a fazer sua pesquisa da estratégia e quais documentos serão solicitados, tão quanto as provas que serão organizadas nesse momento. Então é muito importante você partir desse momento com a história. Pergunte para esse cliente. Se é um atendimento pelo WhatsApp, tira essa dúvida, pede para ele mandar por mensagem escrita ou por áudio. Porque a partir disso você vai conseguir entender como organizar essas informações e atender esse cliente. Se é presencial, também. Mas o que eu sempre recomendo, um pré-atendimento. Por mais que o atendimento seja marcado pro presencial, você precisa ter as informações iniciais para fazer pesquisa, para verificar a estratégia, para também fazer a precificação correta. Então, peça para esse cliente trazer uma prévia da história, para você pesquisar, entender qual é o direito e faça essas perguntas de forma correta. Aqui o ponto principal é, entenda essa história, ouça. Aqui o momento é de empatia. Aqui o momento é justamente de você entender o que aconteceu. Para a partir disso, você organizar a estratégia e fazer as perguntas corretas dos detalhes que são relacionados. Documentação necessária nesse momento do atendimento. Isso tudo vai depender das perguntas que forem realizadas. Se esse cliente falou que teve um contrato, teve um documento, teve um protocolo, teve alguma situação que foi gravada, isso tudo você vai confirmar e pedir para que ele envie essas informações. Então pode ser que ele tenha que mandar foto do contrato, foto da identidade dele, fotos sobre algum benefício que ele recebeu para você ter essa informação completa, foto de laudo médico, foto até especificamente do que aconteceu ali na situação, se tiver, então quantas gravações. Então a parte documental é você entender justamente o que aconteceu na história e o que pode se tornar prova. E essa prova justamente é constituída a partir do momento que tem algumas fotos, alguns documentos necessários. Então se esse atendimento é online, é justamente pedir o envio das fotos. Se é presencial, você vai precisar que esse cliente leve isso e você tire essas fotos e transforme justamente esse documento em PDF. Outro ponto muito importante no momento do atendimento é você não trazer a solução completa. A grande questão aqui é você ter um diagnóstico de informações gerais para o cliente entender as etapas, o que vai ser realizado, se vai ser um processo, se vai ser um protocolo, quais são essas etapas, qual é o custo que ele vai ter correlacionado a isso, se for gratuidade, se é prioridade de tramitação. Isso tudo vai ter que ser trazido nesse momento do atendimento. E aí, muitas das vezes, vocês não têm as informações completas. E aí pode ser que vocês tenham que marcar um novo atendimento para explicar esse detalhamento para esse cliente apresentar a precificação. Porque o atendimento tem algumas etapas. Você começa entendendo a história, faz as perguntas, confirma os dados, pede esses documentos e a partir disso você começa a trazer uma potencial solução. Então, se você já tiver esse diagnóstico, já entender a estratégia jurídica, você vai trazer a visão geral. Vai ser uma ação judicial, vai ser um protocolo específico, vai ser um peticionamento, um recurso, enfim, vai depender da situação. E aqui você precisa ter muito cuidado. O cliente não sabe da parte jurídica. E esse cliente não sabendo da parte jurídica, você não precisa detalhar os pormenores. Você traz a visão geral. Então, dando um exemplo, a pessoa chegou, teve alguma situação que um contrato de gaveta, dando um exemplo, da regularização da casa que ele quer saber. O que você vai ter que solicitar? Esse contrato de gaveta, no atendimento tentar entender quando que ele comprou, como que ele comprou, se ele tem posse, se tem documentação disso, pedir para ele levar essas informações para você validar, e aí você vai ter que fazer uma investigação para analisar a documentação e depois trazer o diagnóstico. O diagnóstico vai ser, fulano de tal, vamos ter que abrir a ação de tudo capião, vamos ter que abrir a adjudicação compulsória.
E aí, ou vai ser judicial ou vai ser extrajudicial. Quais são essas etapas? Se ele vai ter algum custo inicial ou não, se é custas, né, judiciais. Como que vai funcionar? Como que vai ser a sua atuação profissional? Quais são as peças? Os andamentos? Isso tudo você pode trazer de visão geral, que aí já é uma forma de trazer o diagnóstico, e no final você traz justamente os honorários. É sempre importante essa linha de raciocínio para o cliente entender na cabeça dele o que está acontecendo, porque ele vai entender como se fosse uma consulta de médico. Ele trouxe o problema, você pesquisou, analisou, explicou o diagnóstico e aí vem o tratamento. É igual um remédio que a gente traz ali na parte médica. Então você vai trazer o tratamento e trazer a precificação. Na parte médica, o cliente vai fazer o quê? Pegar o remédio e comprar. Só que aqui no momento você vai ser esse remédio. Você vai ser essa pessoa que vai dar esses andamentos e pode ser que tenham custos além dos seus honorários. Então é importante sempre deixar claro para o cliente que você não garante o êxito, independentemente da situação, e além disso, trazer claro a separação dos valores. O que é taxa, o que é imposto, o que é os custos e o que é os seus honorários. Porque muitas das vezes os clientes confundem. E aqui nesse momento da precificação, trazemos algumas considerações importantes. É muito importante entender o que você vai fazer no processo. Vai ser uma petição isolada, você vai acompanhar do início ao fim, como é a sua atuação, quantos de clientes que você tem hoje dentro do escritório, isso tudo vai direcionar qual é a precificação. Hoje, perante a OAB, nós temos a tabela de honorários mínimos. Todo estado possui justamente esse ponto de partida. E é a partir disso que você vai entender o valor médio que é considerado no mercado. Só que a grande questão é, você vai precisar entender como que se funciona dentro da sua região. Tem regiões que a gente adapta. Pode ser que o valor esteja cheio ali e aí você divide, parcela no início e no fim da ação ou dentro das etapas do procedimento. Isso tudo são estratégias, principalmente de negociação, tão quanto da precificação dos seus honorários. Então tem esse ponto de partida, mas converse com os colegas da região. Por isso que é tão importante a gente cultivar também relacionamentos e networking, porque é nesse momento que você conversando com os outros colegas, vai entender a precificação média e conseguir se posicionar no mercado. Porque dependendo do seu tipo de atuação, do seu tempo de atuação, da sua especialização, da sua infraestrutura e da complexidade do caso, você pode precificar mais alto. E é claro que dependendo dessa precificação, vai ter uma negociação com o cliente. Vai ter o pagamento à vista, vai ter o pagamento parcelado, e esse daí tudo vai depender da sua estratégia de modelo de negócio e também do seu momento. Muitas das vezes a gente coloca o valor mais baixo de início de entrada e correlaciona ao êxito, principalmente quando a gente está no início da atuação e ainda não tem muita segurança sobre o caso. Pode ser uma possibilidade, você considerar um valor ali para o cliente dar de entrada, né, do procedimento e correlacionar o êxito para você ter essa prática. Mas pode ser que você já está há algum tempo no mercado e já tenha uma base. Então você consegue precificar o valor cheio do procedimento e parcelar para esse cliente. Então entenda que tudo depende de como que é esse cliente, o ponto de vista da história, a sua investigação, as provas que são correlacionadas e também o seu modelo de negócio e o seu momento. A precificação varia justamente dependendo aí da sua realidade. E aí, considerando que já teve todo esse atendimento jurídico, essa investigação e a precificação correta, e chegou nessa fase da negociação e o cliente fechou, o que você precisa fazer em seguida é o quê? Organizar os documentos, verificar o prazo, né, da petição inicial, combinar com esse cliente e fazer o contrato de honorários. Muitos colegas esquecem e deixam de lado de fazer o contrato de honorários, mas isso é essencial para a segurança sua, do seu cliente e a organização de ambos, porque é ali que você vai definir as regras das etapas que você vai atuar, o tipo de atuação, a precificação, o vencimento de uma eventual parcela, a organização ali do seu escritório, né, em relação aos dados processuais, em relação aos dados pessoais. Isso tudo está correlacionado e corrigido, direcionado dentro do contrato de honorários. Então, não comece a atuação de um cliente sem ele efetivamente ter o pagamento e o contrato de honorários, porque é isso que vai te dar segurança. Muitas das vezes, no início da advocacia, a gente evita fazer o contrato, mas o que você pode fazer é um contrato simplificado, o contrato que tem o objeto principal do serviço,
o prazo que vai ser relacionado, se houver um prazo necessariamente, as etapas que você vai fazer, o valor que vai ser pago e ali justamente como que vai se resolver os problemas que virem a acontecer, sendo um problema de rescisão, um problema de um combinado que não vai ser realizado, ou você deixou a ação, ou o cliente não quer mais você como advogado. Isso tudo a gente precisa trazer dentro do contrato para ser uma prévia da organização do que é necessário no momento do conflito. Então isso é muito importante, principalmente porque é a partir do contrato que a gente consegue cobrar o cliente. Então, se o cliente atrasou uma entrega, não enviou uma documentação, acabou perdendo alguma situação da ação, não foi à audiência, não fez o pagamento, é por meio do contrato que a gente consegue amarrar e cobrar esse cliente de forma correta. Então, tenha como segurança que esse contrato vai ser essencial para a sua atuação. E isso faz com que até que esse cliente entenda que você é um profissional mais sério, tão quanto a sua responsabilidade técnica. Então, saiba que, dependendo do que você trouxer ali no atendimento e até mesmo trazendo o seu contrato, é que vai complementar a sua atuação profissional e até mesmo a sua marca no mercado. O cliente vai entender como que você relaciona, vai entender o que você entrega, o que você não entrega, e isso vai ser justamente o que vai pluralizar e trazer mais sementes para ter esse plantio correto. Então, é muito importante entender que nós podemos semear, botar várias sementinhas espalhadas, seja por meio do marketing, seja por meio dos relacionamentos, seja por meio dos meus próprios clientes. Só que isso vai depender muito do tempo, vai depender tudo da ocasião também que aconteceu um problema e essa pessoa precisar necessariamente de uma assessoria jurídica. Então tenha isso de forma clara na sua cabeça. Você precisa sim plantar, fazer as sementinhas, mas a colheita vai depender justamente da sua resiliência e também nessa questão de você sempre estar em movimento, de criar conteúdo, de falar com novas pessoas, de atender bem os seus clientes, dar as orientações técnicas para que eles mesmos sejam a prova social de que você é um excelente advogado. Na aula de hoje, então, nós precisamente falamos principalmente das sementes, como plantamos as sementes de forma correta. Agora, na próxima aula, nós vamos falar principalmente sobre a estratégia jurídica e o que está por trás aí de toda a complexidade de uma organização de uma ação ou de um direito específico do seu cliente. Então, primeiro a gente planta para depois fortificar e colher. Então, na próxima aula você vai fortificar suas raízes dentro da parte jurídica. Te espero lá!